Segundou, meus amores, e hoje eu vim falar de um assunto com vocês um pouquinho delicado. Depois do vídeo que eu fiz aqui pra vocês da Marília Mendonça, vendo como foi toda a situação, né, do acidente no plano espiritual, vou deixar até o link aqui pra vocês que não assistiram. Muitas pessoas me mandaram mensagem, questionaram, me enviaram alguns links de supostas cartas psicografadas que tem por aí dela, e muitas pessoas ficaram sem entender um pouco. Eu não sei se no vídeo eu passei a informação para vocês, se ela estava no momento desacordada ou não. Acredito que não, que eu não tenha falado que no momento atual ela esteja desacordada. Acho que vários espiritualistas estão falando sobre isso, que no momento ela está desacordada, e em contrapartida existe essas cartas psicografadas. E aí todo mundo está em dúvida sobre a veracidade dessas cartas, se é verdade, se é possível fazer carta psicografada com o espírito recém-desencarnado, né? Muito se fala também a respeito do tempo, que está muito cedo para ela escrever cartas, mas como que tem tantas por aí, né? E também essa questão aí, se ela estiver desacordada, como que as pessoas estão fazendo cartas psicografadas dela. Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso, eu vou conversar um pouquinho com vocês em relação a isso, explicar direitinho como cada coisa funciona, mas antes, já quero pedir para vocês deixarem um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo com seus amigos pra gente bater a nossa meta de 5.000 inscritos até o fim do ano. Eu sempre deixo Instagram e WhatsApp aqui na tela pra vocês e um link aí embaixo com todas as minhas redes sociais. E vocês vão ver aí também o meu site se vocês quiserem consulta particular. E qualquer dúvida é só vocês me chamarem no WhatsApp e vamos começar o nosso vídeo de hoje. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, vamos entender primeiro o que é uma carta psicografada. Carta psicografada é uma forma de comunicação com o plano espiritual, mais especificamente aí com os desencarnados, que é feito através de um médium de psicografia. É um tipo aí de mediunidade que a pessoa tem, que possibilita ela esse tipo de comunicação. Então a pessoa vai pegar aí um lápisinho, sei lá como que se faz isso, uma caneta, o seu papelzinho, e o espírito vai falar através dessa pessoa, escrever, né, através dessa pessoa uma carta, geralmente aí com o intuito de confortar aí seus entes queridos, trazer alguma informação. Muitas vezes as pessoas que têm pessoas desaparecidas na família acabam descobrindo que essas pessoas já não estão mais vivas através desse tipo de trabalho, ou recebem alguma informação. Muitas vezes, essas cartas psicografadas são usadas até em tribunal para inocentar ou culpar pessoas, por exemplo. Um meio, né, de comunicação que a gente tem com o plano espiritual, com os desencarnados. E como o nosso ser de luz aí, o ser humano incrível, que a gente teve o prazer de ter aqui no nosso Brasil, um ser iluminado, ele sempre dizia, Chico Xavier, que o telefone toca de lá para cá. O que quer dizer que os espíritos, eles lá em cima falam com o médium de psicografia, eles solicitam o trabalho desse médium, tá? Eu tô falando assim da forma mais banal possível para vocês entenderem, tá? É claro que não é exatamente assim que funciona, tá? Mas só para vocês entenderem. E a chamada do espírito, né? Assim disse Chico Xavier, que o telefone toca de lá para cá. A chamada é feita pelo espírito para o médium, tá? É claro que em outras ocasiões o médium pode solicitar essa mensagem ao espírito, mas não é certeza de resposta, né? Porque o que acontece é que o espírito tem que fazer no tempo dele, e não é só isso. Porque ainda que o médium ele tenha uma ótima intenção, que ele tenha vontade de ajudar, que ele solicite falar com tal espírito, solicite que o espírito passe a sua mensagem, ele pode estar assim super bem intencionado. É preciso que primeiro o espírito tenha permissão do plano espiritual, dos seres de luz ali que estão com ele, e que ele queira se comunicar também. Então, por isso, o mais comum é que isso parta do plano espiritual, que o próprio espírito
passe ali a sua mensagem, não que o médium solicite isso. Então, entendida essa questão, a gente vai para outra parte, que é do tempo para esse espírito poder entrar em contato. A questão é que não existe uma coisa pré-estabelecida ou fixa. O espírito só pode se comunicar depois de 1 mês, 2, 3. Não é assim, tá? Isso é muito variável, individual, porque vai depender ali do tempo de recuperação, de entendimento, de consciência, de evolução do espírito. E isso pode durar minutos. A pessoa desencarnou ali, já está escrevendo a carta. Dias, anos, séculos, enfim, tá? Então, assim, não existe um prazo para isso, não existe uma regra, tá? O que é preciso que vocês entendam é que não existe uma regra. Ah, Jéssica, então por que as pessoas falam que o espírito não pode fazer uma carta psicografada se ele desencarnou recentemente? Como eu falei para vocês, além de ser muito individual, vai do tempo de cada espírito, mas, no geral, leva tempo até a pessoa primeiro entender sua atual condição, né? Quando a pessoa, o espírito, ele se entende em espírito, que ele não é mais um ser aí de carne e osso. Até ele entender isso, aceitar, desapegar das pessoas, se desligar de tudo. Tem um emocional. As pessoas acham que a gente desencarna de um espírito de boa, que nada me abala. Não. A pessoa, assim que ela desencarna, ela sente dores, ela sente medos. O emocional dela funciona como de qualquer outro ser humano, porque ele ainda está ligado a essa questão da carne, entende? Leva tempo até ele conseguir se desligar disso, entender a sua real situação, se entender em espírito e não só entender como aceitar, né? Porque tem muita gente que entende, beleza, desencarnei, não sou mais carne e osso, agora sou espírito, mas eu não quero, não gostei disso não, vou continuar aqui, ou não aceita. Então, se um espírito ele resolve se comunicar com um mês, por exemplo, isso vai exigir muito, não só das capacidades dele, né, energeticamente falando, do entendimento ali da sua situação, e vai exigir muito o emocional do espírito também, assim como exige do médium, porque com certeza a energia de um espírito recém-desencarnado é muito mais pesada. Assim como a gente encarnado, a gente sente saudade, a gente sofre a ausência do nosso ente querido, os desencarnados também. Então, assim como você chora, como você sente saudade, eles também. E em contato com os seus entes queridos ali, ele pode não ficar bem emocionalmente, pode se abalar aí psicologicamente e não conseguir passar a mensagem dele com clareza, prejudicando também o médium. Então, para isso, é necessário que o espírito esteja pelo menos ok, esteja em condições de ter contato com esse médium e passar a sua mensagem de forma que não perca nenhuma informação, que ele expresse tudo o que ele está sentindo e que o intuito da carta psicografada seja atendido. Como que alguém vai querer confortar outra pessoa desesperada? Então, o espírito ele precisa estar bem também emocionalmente. Então é ideal que se espere aí um tempo. Geralmente isso acontece no período de 1 ano, eu tô falando geralmente, porque não é todos os casos, mais uma vez, é muito individual, mas geralmente isso acontece no período aí de 1 ano, para que aconteça esse amadurecimento emocional, espiritual, para que esse espírito ele receba as informações de forma a ajudar ali no seu desenvolvimento, tudo esteja melhor. Até para as pessoas que vão receber a mensagem vai ser mais tranquilo do que receber ali a pessoa recém-desencarnada. Agora vamos para outra questão do espírito ficar desacordado. Acontece que, nesse caso em específico da Marília, é o caso em que geralmente isso acontece, que é o desencarne por acidente. O acidente é mais comum,
né? Na verdade, acredito que isso aconteça mais, mas também ocorre após doenças. Acontece que quando o espírito desencarna de forma traumática, ele fica desacordado no plano espiritual, passando por um período aí de transição e recuperação, e é levado para um hospital no plano espiritual. Mas, Jéssica, por que espíritos precisam de hospital? O hospital não é só para o corpo. Lembra que eu falei com vocês que o espírito ele ainda sente tudo que a gente sente aqui, então ele sente dor também. Vocês imaginam, no caso de um acidente como esse, como que não sente dor? Então ele ainda sente dor, vontade de ir no banheiro, ele acha que ele precisa fazer xixi, por exemplo. É tudo, é claro que psicológico, vamos botar assim, mas ele acha que ele ainda precisa daquilo, que ele ainda tem aquele corpo. Por isso que é bem complicado pessoas que têm vícios, por exemplo, que ele acha que ele precisa daquilo e fica atrás de pessoas que fazem uso daquela substância para ele conseguir sugar aquela energia. Então, como a pessoa ela sente ainda tudo que a gente sente dor, imagina numa situação de um acidente como esse. Então, ele precisa ir para esse hospital, não para ele ser tratado do seu corpo físico, mas sim do seu espírito, para que ele consiga ali fazer o seu desligamento daquelas sensações do seu corpo, para que ele não sinta a dor. Então, ele é levado para esse hospital e ele fica desacordado. Mas, Jéssica, você não disse que quando ela desencarnou, a primeira coisa que ela fez foi até o filho dela? Sim. Acontece que o espírito ele vai para esse hospital assim que ele é resgatado. No momento que acontece o acidente, que ela se percebe ali, ela paga por uns milésimos ali de segundos, acorda novamente e ali ela vai visitar o filho. Depois disso tudo, ali, acredito, na casa mesmo, ali onde o espírito dela se encontra, ali ela é resgatada pelos seres de luz. Não que eles já não estivessem ali com ela, tá? Mas na hora ali ela não quer saber de nada. Então, até esse processo acontecer dela aceitar ajuda, geralmente isso é feito por alguém ali, algum ente querido dela, da pessoa que desencarna, para conseguir convencer ela a aceitar ajuda. Alguém que a pessoa amava muito, um avô, uma avó, por exemplo. Porque ela não vai com desconhecidos, né? Então, no caso da pessoa ser muito religiosa, vai ali um santo da sua devoção, por exemplo, para ela aceitar a ajuda necessária. Então, ela acorda ali, vai até o filho e naquele momento ali, ela desesperada, tudo aquilo, até ela aceitar a ajuda, demora um pouquinho. Então, nesse período, ela ainda fica acordada, sem entender muito o que aconteceu, entende? E daí, quando ela aceita ajuda, que ela é levada para esse hospital, aí ela fica desacordada. E principalmente, isso é muito importante nos primeiros momentos, quando as pessoas descobrem o que aconteceu e quando tem ali o funeral, que é onde as pessoas sofrem, sentem mais. Então, é muito importante que o espírito ele fique desacordado para ele não sofrer com tudo isso. Lembrando que o espírito ele não sente o trauma. No momento da queda ali, em fração de segundos, ele é desligado do corpo, ele não sente, em casos de acidente, ele não sente o trauma. O que fica, sim, o espírito está muito preso à energia do corpo, então acredito mais que psicologicamente ele acabe sentindo aqueles efeitos depois, mas no momento em si, não, tá? Porque ele é desligado do corpo antes. E também não tem como a gente dizer quanto tempo que o espírito vai ficar desacordado. A gente não, infelizmente, a gente não tem todas as respostas. Eu não sei se ela já acordou, se não, quando vai, se tá perto, se tá, se não tá. Mas entendendo essa questão da carta psicografada e da pessoa estar ali desacordada, dormindo, como pode umas pessoas falarem que ela está desacordada, que ela está dormindo no momento, no plano espiritual, e outras pessoas estarem fazendo cartas psicografadas dela. Em quem devemos acreditar? Aí eu acho que existem duas possibilidades. Ou essas mensagens que os médiuns de psicografia estão recebendo é de algum espírito que está intermediando a mensagem, está falando por ela, algum ser de luz, aí um mentor, tá? Que está passando essa mensagem por ela. Se é que isso é possível, que mais uma vez
Eu não faço esse tipo de trabalho, então eu não posso dizer por ninguém. Ou essas mensagens não têm veracidade, né? A pessoa pode até achar que é o espírito da Marília Mendonça que tá falando com ele ali, e não é. Mais uma vez, eu não posso falar por ninguém, eu confio no que eu faço, assim como as pessoas confiam no seu, mas as cartas, elas podem dizer sim, se ela está ou não desacordada, se ela escreveu alguma carta psicografada ou não, né? Ela, no caso, né? Através do médium. Qualquer cartomante taróloga consegue dizer isso, consegue ver isso nas cartas, se ela está desacordada ou não, se ela fez cartas psicografadas ou não. Então é isso que a gente vai tentar ver agora, tentar aqui descrever bem para vocês aqui o que cada carta quer dizer, o que exatamente o baralho está querendo falar em relação a isso, tá bem? Vamos à primeira pergunta. Primeira e principal pergunta: se ela escreveu alguma carta psicografada, tá? Porque tem gente aí falando bastante coisa e as pessoas querem ver se tem alguma veracidade ou não. É claro que eu não vou falar de cada um em específico, tá? Eu só preciso ver aqui se ela já está escrevendo cartas ou não. Ela está escrevendo cartas psicografadas. Está escrevendo cartas psicografadas. Cartinha de corte, tá? Pra quem entende um pouquinho, sabe que isso quer dizer que não, muitas vezes. Aqui, nesse sentido, quer dizer que não mesmo, tá? Não é só isso que significa, mas quer dizer que não. E aqui, carta, tá? Corte e carta, dizendo que não. Aqui, falando dela, que ela não está escrevendo cartas psicografadas. Só que é o que eu falei pra vocês, ó. Alguém pode sim estar falando por ela. Aqui me falando de auxílio, né? Alguém aí, um ser de luz, tá? Com todas as informações, ali fazendo a conexão com o médium, passando as informações corretas, porém, contudo, entretanto, todavia, nem todas as cartas que vocês estão vendo podem ser verídicas, nem todas. Tá me falando mais aí de pessoas que até acreditam que estão fazendo comunicação com ela, ou alguém que está falando por ela e não é, e alguns estão só fingindo mesmo. Então acho que foi muito claro aqui. E não é ela que está entrando em contato com o médium para escrever essas cartas. Eu realmente não sei se é possível, como funciona, mas foi muito claro aqui pra mim, tá bom? O que já nos diz, basicamente, que ela ainda não está preparada ou que ela está desacordada, sim. Vamos ver isso aqui. Ela encontra-se desacordada no plano espiritual. Ela encontra-se desacordada em tratamento do plano espiritual. Aqui me diz claramente se ela está desacordada no plano espiritual, sim. Que não me diz que ela está aí em sã consciência, que ela já tenha acordado, que ela já tá. Pelo contrário, tá? Isso aqui me diz com clareza que ela está desacordada, sim. Os guias e mentores dela estão trabalhando sim aí firmemente para sua recuperação, tá? Muito bonita até de se ver, tá bom? A gente vê como funciona, né? O plano espiritual. Ela tá tendo auxílio sim e tratamento, muita ajuda. Ela recebe muitas orações. Apesar das pessoas estarem sofrendo muito, ela recebe muitas orações, muita energia positiva, tá? Isso é muito importante, gente.
Gratidão a todos vocês que estão em oração por ela. Isso ajuda com certeza no entendimento, no desenvolvimento do espírito, tá? Mas agora me confirma sim que ela esteja desacordada. E tem pessoas aí até recebendo alguma informação sobre ela, mas eu não vejo ela se comunicando com ninguém, tá? E basta vocês tirarem o que é de proveito dessas cartas, mas eu espero que vocês tenham entendido como funciona. Vocês me pediram muito para falar disso aqui, espero que tenha conseguido explicar mais ou menos, mesmo não sendo expert no assunto. Todos nós estamos na torcida para que ela se recupere logo e para que ela tenha paz, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei bem aliviada, sabia? De saber que ela tá bem, que ela tá sendo ajudada. Fiquei muito feliz dela estar recebendo muitas orações, isso me aliviou muito. E eu acho muito lindo que a maioria dessas orações que ela está recebendo é do público dela, é dos fãs. Deixe seu comentário, o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma coisa para dizer em relação a isso, deixe aí sua opinião, que eu vou ficando por aqui e até a próxima.